Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vou falar do trailer de Morbius, o novo herói do Marvel Universe, feito da parceria entre Sony e o Marvel Studios, isto é, Disney, e que pega um anti-herói clássico dos quadrinhos do Homem-Aranha, que surgiu como vilão dos quadrinhos, né, e depois acabou ganhando aventuras próprias. Mais ou menos como aconteceu com o Justiceiro, que também começou como um caçador de recompensas que queria a cabeça do Homem-Aranha. Ou mesmo o Wolverine, que também começou como um vilão dos quadrinhos do Hulk, antes de pegar e ser adicionado aos X-Men e a todo o seu passado e todo o seu desenvolvimento como o grande herói canadense da equipe. Então, aqui eu vou comentar um pouquinho mais sobre o personagem, falar sobre o trailer que podemos ver de interessante, as declarações oficiais e quais as nossas expectativas para o filme que terá no meio do ano. Primeiramente, Morbius, ele, como eu comentei, ele surge nos quadrinhos da Homem-Aranha e ele é um cientista estilo Dr. Connors, que assim como ele, que pesquisava animais, Enquanto o Dr. Connors pesquisava répteis para regeneração e acabou se transformando no lagarto, o Morbius ele pesquisava morcegos e acabou alterando o DNA, virando uma espécie de vampiro artificial criado por manipulação genética. Posteriormente, ele ganharia aventuras dentro do universo sobrenatural da Marvel, lidando diretamente com outros vampiros, inclusive com o Drácula, né? Então é uma coisa meio ciência versus sobrenatural, que é uma das coisas que a gente espera até onde será que vamos ter ou não dentro do filme. E o que o trailer nos apresenta de interessante? Fazendo um resumão, temos então o Dr. Michael Morbius, que ele é um cientista que desde criança ele tem uma super inteligência e também um problema sanguíneo. Só que ele acaba começando a fazer pesquisa sobre morcegos e resolve fazer um experimento que é praticamente totalmente fora da legalidade do escapo do laboratório. Só que curiosamente temos um helicóptero e toda uma força-tarefa junto, né? Então quem será que ele que conseguiu dar financiamento para ele? Que tipo de acordo sombrio será que ele fez para conseguir pegar e fazer aquele mega experimento daquele grande porte? E o que será aquela espécie de morcego que ele pegou e meio que ao mesmo tempo atraiu e criou uma espécie de câmera especial para lidar com eles, que ele pegou e fez para pegar e realizar o experimento. O que temos então é que as habilidades dele estão em nível super-humano, de força, agilidade, etc. E em relação aos sentidos, o que temos é um sentido radar estilo o Demolidor. O que faz sentido, já que ecolocalização é uma coisa clássica dos morcegos, né? Tanto que a gente fica meio em dúvida quando a gente vê, inclusive, aquela cena no qual ele tá num container com vários morcegos girando ao redor dele, se ele de repente não teria capacidade de chamar, se comunicar com os morcegos, etc, né? O que faria sentido, né? Ele começar a ter um contato com aquilo. Afinal, tivemos uma coisa bem feita dessas, inclusive no filme do Homem-Formiga, né? Então, por que a gente tem uma coisa do tipo também no filme do Morbius? E ele começa a ser perseguido, já que aparentemente a transformação dele começa a ficar cada vez maior, a ponto de que temos uma cena final do trailer onde temos um vislumbre um pouco de como o rosto dele está se transformando e realmente ficando bem próximo dos quadrinhos. E aquela coisa, aquela grande sede de sangue que ele se desenvolve, né? Que a gente fica em dúvida até onde, na verdade, o corpo dele consome rapidamente sangue devido às mutações que ele sofreu, né? Ou tem um metabolismo tão rápido, estilo Flash, que precisa de super alimentos, né? E como ele tem um DNA de morcego, alguma coisa de morcego lá misturada, né? Ele teria a capacidade de meio que digerir sangue, então seria o alimento super nutritivo que o organismo dele pega e absorveria. As expectativas são altas, né? Já que, como eu falei, a Sony falou que oficialmente o filme parece que vai se passar mesmo dentro do Marvel Universo, com não interagindo diretamente com ele, mas você tendo várias referências, tanto dentro da narrativa quanto dentro do cenário. E uma coisa legal é que temos uma desconstrução, meio que uma reelaboração do mito do vampiro, né? Já que histórias de vampiro são praticamente quase todas sobrenaturais. Temos uma outra coisa tecnológica, talvez eu acho que o melhor e mais bem feito até o momento, com uma coisa tendo mais pra ficção científica e tecnologia, foi inclusive o Blade 2,
Marvel também, apesar que outro estúdio, né? Feito justamente com as mãos do Guillermo del Toro manipulando lá, né? Que ele sempre faz um híbrido entre ciência secreta e magia, que é uma coisa fabulosa nos filmes dele. Inclusive, eu aconselho muito vocês assistirem Cronos, também do Guillermo del Toro, onde ele faz realmente uma mistura também entre sobrenatural e ficção científica para poder criar um tipo único de vampiro que vai desconstruindo as questões básicas. Da última vez que vi, inclusive estava no Amazon, se não me engano. Eu acho que tem no Darkflix também, gratuito para vocês assistirem, dê uma caçadinha. Inclusive também temos em DVD no Brasil o Cronos, do Guillermo del Toro, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre vampiros que misturam tecnologia com sobrenatural, essa é uma grande pegada, que envolve inclusive experimentos secretos de alquimia no século XVIII, XVII, para poder pegar e adquirir imortalidade. E aqui o Morbius, ele desconstrói um pouco daquele mito, né? Tipo, o grande soberano, super poderoso, aquele lorde manipulador, capaz de lidar com os poderes das trevas, cuja ambição direta acabou levando ele a ir cada vez mais fundo nas profundezas dos poderes infernais. E o Morbius é um pouquinho isso, se a gente perceber como é colocado no filme, já que ele tem uma causa nobre, já que ele quer salvar as pessoas das suas doenças. E aqui ele tem, só que ainda por cima temos toda aquela coisa, né, tipo a prepotência de fazer um experimento teoricamente descontrolado, envolvendo fontes secretas, tanto que a gente fica se perguntando, né, se até o momento ele vai acabar virando um anti-herói por ser justamente perseguido por pessoas daquela empresa que devem fazer outros daqueles tipos de experimentos, né, e o Morbius é justamente aquele que ficou independente, fora do controle, e estão caçando ele, né, o que seria interessante, legal, afinal a gente tem que pensar, né, inclusive, qual vai ser, tipo, o grande vilão final do Morbius, né, já que no Venom, que é da mesma empresa, nós tivemos também esse conflito, né? Inclusive, novamente, aparentemente, esse conflito da fera interior, só que com o simbionte que tinha consciência própria, né? E tivemos um vilão final bem interessante, né? Envolvido diretamente na origem do Venom, né? Então, até onde vamos ter, de repente, outros experimentos, talvez até mesmo outro vampiro criado geneticamente, outras misturas de animais que possam pegar e aparecer na história. E vocês? Quais são as suas expectativas? Escreva aqui embaixo. Comentem, compartilhe com seus amigos, lembrando que em breve vamos ter lojinha aqui, e quem quer mais conteúdo, entre no Sombras da Aventura, nosso Instagram, com imagens, mais vídeos, e nosso Face também, Sombras da Aventura, Luiz Henrique. Então galera, até mais!